O Maranhão completa um ano de pandemia de coronavírus. O primeiro caso foi confirmado pelo governo do estado no dia 20 de março de 2020, um idoso que retornou de viagem a São Paulo. 9 dias depois, vinha a confirmação da primeira morte pelo vírus. No dia 29, um paciente de 49 anos de São Luís, com histórico de hipertensão e que estava internado em um hospital da capital, morreu vítima das complicações causadas pelo vírus. Desde então, o vírus evoluiu rápido em todo o estado e passou a fazer cada vez mais vítimas, tendo picos de contaminação e mortes. De lá para cá, o Maranhão já acumula 231.874 casos e 5.603 mortes pela doença. Nas últimas 24 horas, a confirmação de mais de 799 casos e 35 óbitos. Mas em um ano, o Maranhão apresenta também sobreviventes dessa guerra invisível. Apesar da luta e complicações, em 9 de abril, o médico de 28 anos foi o primeiro paciente a se recuperar dos sintomas severos do novo coronavírus. Com ele, outras 213.158 pessoas também se recuperaram de um mal que, ao longo do último ano, tem causado muitos efeitos, quer seja na economia, no desemprego, nas relações e no medo. Mas será que, apesar de todas as paradas obrigatórias, nós já entendemos o que tudo isso tem significado? Será que ao longo de um ano já percebemos o valor e sentido da vida? Bom, essa é uma resposta que cada um precisa se dar. E o resultado precisa ser a mudança de comportamento, que reflete diretamente na diminuição de casos e preservação do maior bem de cada um de nós: a vida. A preservação da vida, são 12 horas e 2 minutos e a gente começa o nosso Hora D de forma totalmente diferenciada. Uma edição especial para chamar a sua atenção. Um ano, gente. Completa amanhã um ano desde o primeiro caso, confirmado para a Covid-19 aqui no nosso estado. E o programa de hoje, é claro, vai ser todo especial. Vai mostrar um pouco da dor de quem perdeu um ente querido, a esperança de quem se recuperou e também o dilema de quem enfrenta a pior crise sanitária e econômica da história. Daqui a pouquinho a gente começa a discutir todos esses assuntos, mas o nosso Hora D já começa também destacando para você as informações direto do nosso jornalismo, dando conta de mais uma coletiva de imprensa, o governador Flávio Dino prorrogando o decreto por uma semana e anunciando antecipação de feriado e também a suspensão de atividades não essenciais por 3 dias. E foi interditada por 3 dias a ponte metálica que liga Timon a Teresina. São Luís e Imperatriz alcançando 100% de ocupação de leitos de UTI. E ainda nesta edição, a gente traz para você que São Luís retomou a vacina para um novo grupo prioritário de idosos. Tudo isso e muito mais é a partir de agora, no nosso Hora D, que já está no ar. Vambora, 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 a campainha tocando para despertar você aí do outro lado. Tá começando, né? Já começou. É mais uma edição do nosso Hora D, uma edição especial que vai chamar, claro, a sua atenção, como sempre, para os principais problemas e de que forma que a gente pode ajudar a entrar nessa luta, fazer com que os dias sejam melhores, tenham esperança. Isso depende de cada um de nós. Daqui a pouquinho a gente já começa destacando e, claro, sobe o som porque hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira. Eu confesso que sinto medo de aceitar que eu não tenho Hoje é de tênis, né? Sobe a mão. Você vai me deixar. Vamos. Não me deixa, não. Não me deixa. Meu mundo pode desabar. Não me deixa não, viu, gente? Uma semana já se passou por aí, né? Passou pela sua vida? Passou pelos seus olhos? Como foi que passou, hein? Esperança. Gente, tomara que tenha passado com esperança. Tomara que tenha passado com coragem. Tomara que tenha passado com planos. Tomara que você tenha contabilizado coisas importantes durante esta semana.
porque já passou. Percebeu? Já passou. Segunda, terça, quarta, quinta, hoje já é sexta. Mas será que a gente vai ter amanhã? Se Deus quiser. Mas a gente só trabalha agora com a esperança, a expectativa de mais um dia, porque já passou. Hoje é sexta, meu povo, mas por favor, não perde, por favor, não perde, porque está bem aqui na sua frente. Não perde a oportunidade de acumular coisas que você vai usar lá na frente e coisas que não passam. Pensa nisso. São 12:06, e claro, a partir de agora eu já convoco a nossa nação do Hora D para que a gente possa ficar um pouco mais próximo. Claro, é o nosso Zap D, 91968622, esse contato de todos os dias, já sabe que aproxima, né? Então se aproxima, vambora, manda sua mensagem, tá valendo. Hoje, daqui a pouco, no finalzinho do programa, já falei para você que essa tela vai se transformar num grande quadro de imagens, refletindo a sua imagem. Eita, Kate, eu realmente pensei e viajei agora na abertura do programa, desde o primeiro caso confirmado. Eu sou um caso, Kate, mas graças a Deus recuperei. Que bom, né? Que bom. Manda pra gente sua história. A gente vai destacar aqui na nossa telinha, tá bom? E também destacar, claro, a sua mensagem. Se for uma bronca, se for algo que a gente consiga ajudar imediatamente, manda por aqui. 91968622 é o contato de todos os dias. Queria muito a sua participação aí do outro lado. Afinal de contas, a gente te faz companhia e essa companhia na hora do almoço e é de segunda a sexta-feira. Que honra poder ter você aí do outro lado, tá? Vamos começar a nossa edição especial de hoje do Hora D, porque ao longo de um ano, gente, milhares de famílias maranhenses continuam convivendo com a perda de seus entes queridos. Muitas pessoas se foram. Uma dor impossível de esquecer. Para quem passou pelos sintomas da Covid-19 e conseguiu se recuperar, as lembranças ficam e o desejo de que outras pessoas também despertem para o que está acontecendo, que é cada vez mais urgente. As fotos hoje são a lembrança de quando era possível chegar perto e abraçar. Mas o registro, em muitos casos, foi o que restou às famílias que perderam alguém para a Covid-19 e não tiveram o direito de uma despedida. Tem dor maior que isso? Agora imagine perder 3 familiares em um curto espaço de tempo. Foi o que enfrentou a Amanda. No mês passado, ela perdeu de uma vez só o pai, o ex-marido e a ex-sogra. E a gente vai tentando se acostumar com a saudade, né? E com tudo que a gente passou. Foi um trauma muito grande, né? Vendo os familiares sofrerem e a gente não poder fazer nada. Os relatos vão se acumulando na porta dos hospitais. Do início da pandemia para cá, foram mais de 5.500 óbitos registrados. O vai e vem das ambulâncias mostra o que parece estar longe do fim. À medida que a pandemia avança e a quantidade de pessoas contaminadas aumenta, a sensação que dá é que para a população em geral são apenas números. Mas para quem vive a realidade das unidades de saúde ou tem algum parente internado em estado grave, tem a real dimensão do problema e também sabe a importância que cada uma dessas vidas tem. Quando a gente olha os números, são números estatísticos. Quando o problema, o familiar, um conhecido é próximo, deixa de ser estatística e passa a ser uma pessoa. Ser um pai, ser uma mãe, ser um filho, seu irmão, ser um vizinho, seu amigo. Então você sai da estatística de um número frio para uma pessoa real, que vive, que viveu igual a você. Ana Cláudia faz parte do grupo de profissionais da linha de frente. É na unidade de terapia intensiva, onde trabalha, que ela viu no último ano o capítulo final de muitas histórias. Drama que parece estar se encaminhando para um trajeto perigoso, o da falta de leitos e de profissionais para atender a demanda de pacientes. Nós vamos chegar a um momento de saturação de recursos, não só recursos humanos, mas também recursos materiais.
Então, hoje a gente vive uma falta de insumos, porque a demanda aumentou muito, muito, muito. Então, você tem uma falta não só de recursos materiais, de medicamentos, de equipamentos, mas também a falta de recursos humanos capacitados. Mas pela porta da frente das unidades hospitalares também saiu a esperança de quem conseguiu se recuperar da doença. Cláudio Barros Júnior, de 28 anos, o primeiro a sair da UTI do Hospital Universitário, se emocionou ao falar dos dias de incerteza que vivenciou. De longe, esse momento foi o momento que eu passei mais perto da minha morte, da angústia e do medo. E de tudo. De ter ficado longe da minha família, da minha princesa, que é a minha esposa. Mas eu sentia que cada um de vocês estava comigo. Queria agradecer a cada técnico, cada auxiliar de limpeza, cada enfermeiro, cada médico, cada nutricionista e cada um que esteve até aqui comigo. Tiago é jornalista e também está na lista dos recuperados, que, segundo o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde, passa de 212.500. Ele sabe bem o alívio que dá estar entre as pessoas que conseguiram vencer a doença. Eu, felizmente, passei por essa barra, estive só numa enfermaria, né? Não fui. Do lado tinha uma sala com 6 pessoas em estado mais grave que o meu. Mas a gente sente a dor das pessoas, sente a angústia do profissional de saúde ao te ver passando mal e às vezes não poder fazer nada. O que eu vou fazer? Coloco um soro, né, dá um medicamento e aí tem a espera do efeito, mas enquanto isso você acaba ficando à mercê da sorte. Sentimento compartilhado pelo Camilo. Hoje recuperado, ele lembra o quanto era difícil manter contato com os filhos e ficar isolado dentro de casa. Eu só levantava para ir ao banheiro, né, praticamente, eu comia dentro do quarto, eu ficava o dia todo deitado e minha filha só ficava só da porta dando tchau. Então isso para mim era muito dolorido, porque a gente tem a preocupação, né? Não só com a gente, mas com o filho. Se você ainda duvida ou questiona a existência do vírus, veja estes recados. De fato, se cuide, né? Eu não vou dizer que a pessoa está imune a não pegar, mas que se ela se precaver, ela vai conseguir ter bons resultados. Se protejam e que protejam os seus. Quando você se protege, você protege a sua família, você protege os seus amigos. Protege os seus, protege a sua família, protege aqueles que a gente ama. Nós estamos lutando contra um inimigo invisível. Nós não sabemos onde ele está. Nós não sabemos nem o que ele é capaz de fazer. Isso depois de 1 ano. Veja, depois de 1 ano, nós não sabemos absolutamente nada. O que era há 1 ano atrás, os sintomas, hoje já são completamente diferenciados. Ninguém imagina ainda o que possa acontecer. E quando a gente consegue, pelo menos, se proteger e assim proteger aqueles que a gente ama, a gente já está se juntando, viu? A essa gigantesca corrente que quer que em algum momento e o mais rapidamente possível isso venha a acabar. Durante todo o programa de hoje nós vamos sim falar de todos esses casos, da dor de muitas pessoas que não conseguem e jamais vão conseguir se acostumar com a ausência daquele que você ama. Na manhã de hoje, 1 ano depois, o governador segue criteriosamente reunindo a imprensa todas as sextas para poder traçar um panorama da pandemia no estado, além, é claro, de anunciar as estratégias de combate da doença em todo o Maranhão. Flávio Dino também voltou a falar na manhã de hoje sobre estas medidas, anunciou uma série de restrições. Você vai acompanhar a partir de agora, já que nós temos um decreto vigorando até o dia 21. O Ciro Mineiro acompanhou e traz pra gente o que foi o encontro desta manhã. Olá, Kate, boa tarde a você e a todos que acompanham o Hora D. Olha só, Kate, na entrevista coletiva desta sexta-feira, o governador do estado, Flávio Dino, anunciou medidas mais restritivas, exatamente como forma de combater o avanço da Covid-19 em todo o estado. O decreto, que já está em vigor,
principalmente aqui na capital maranhense, esse decreto ele será prorrogado por mais uma semana. Ou seja, a partir de agora, ele vale até o dia 28 de março, até o próximo domingo. Outra medida anunciada pelo governador Flávio Dino é a antecipação do feriado do dia 27 de julho, que é quando se comemora a adesão do Maranhão à independência do Brasil, para o dia 26 de março. Ou seja, esse feriado que só seria em julho, agora será no dia 26 de março, na próxima sexta-feira. Flávio Dino também anunciou a suspensão de atividades não essenciais nos próximos dias 27 e 28 de março. Ou seja, durante 3 dias, tanto no dia 26 por ser feriado e nos dias 27 e 28, sábado e domingo, haverá uma paralisação de todos os serviços que não são considerados essenciais. Flávio Dino também destacou nessa coletiva à imprensa o quantitativo de pessoas internadas em todo o Maranhão e também falou da taxa de ocupação de leitos. Em relação às pessoas internadas, esse número já chega a 1.612 pessoas que estão precisando de cuidados mais específicos por conta do agravamento da Covid-19. Em relação à ocupação de leitos, só aqui na Grande Ilha, a taxa de ocupação de leitos de UTI já chega a 95,26%. Em relação aos leitos clínicos, essa taxa de ocupação é de 92,90%. Ou seja, números extremamente preocupantes, hein, Kate? Voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Ciro. Logo mais no Jornal da Difusora você vai acompanhar a matéria completa. São 12 horas e 17 minutos, 12 horas e 17 minutos. Queria pedir muito a sua atenção no dia de hoje, sobretudo na edição de hoje do nosso Hora D, porque a gente está trazendo uma série de medidas que foram anunciadas ainda há pouco pelo governador Flávio Dino, mas também relembrando o que foi um ano de pandemia, mas não é para a gente ficar triste, é para a gente pensar e criar consciência de todo esse cenário. Ao longo de um ano, a gente vem enfrentando uma série de situações dentro das nossas casas, financeira, economicamente falando, e muitas vidas têm sido perdidas. Então, nós precisamos entender o que é que está acontecendo de uma vez por todas, para que a gente possa, de alguma forma, colaborar para melhorar. Eu vou voltar novamente a chamar o repórter Ciro Mineiro, ele vem com a gente agora ao vivo, ele que ao longo de um ano também, né, cobrindo aí as coletivas de imprensa realizadas pelo governador, vem acompanhando, né, todas as estratégias que foram então anunciadas pelo Flávio Dino. Ciro, mais uma sexta-feira onde o governador se pronuncia com relação a tudo que a gente está vivendo, a esse caos, né? Inclusive, hoje, de uma forma muito mais enérgica, o governador, ele convocou toda a população para que, de fato, né, entendam esse momento que a gente está vivendo? É isso mesmo, viu, Kate? Na verdade, esse tem sido dessa maneira que o governador tem se posicionado nas últimas semanas, né? Como você mesmo disse, semanalmente, no decorrer de todo esse ano, né, todas as sextas-feiras, Flávio Dino conversa virtualmente, né, não só com a imprensa, mas com toda a população do Estado do Maranhão, né, que pode acompanhar por meio dos canais de comunicação do Estado, né, por meio das redes sociais oficiais do governo do Maranhão, essa coletiva, né, onde ele detalha, onde ele lança medidas, onde ele anuncia medidas restritivas, exatamente como forma de combater a Covid-19. Né? E, claro, no decorrer de todo esse ano, Kate, a gente lembra de situações que chegaram, inclusive, a nos assustar, né? Nós, profissionais da comunicação, profissionais da imprensa, que nunca passamos por uma situação parecida como a Covid-19, né, com uma pandemia, e a gente também, assim como todos os maranhenses, como todos os brasileiros e como toda a população mundial, nós também fomos pegos de surpresa, né, com essa pandemia, e acompanhando, né, a cada semana o anúncio de medidas. Algumas delas chegaram, inclusive, a causar, a assustar, né, toda a população maranhense. Eu me lembro, por exemplo, Kate, quando o governador Flávio Dino anunciou, né, a alteração dos procedimentos em relação a velórios e sepultamento de corpos,
né, onde os velórios eles não podiam mais acontecer por muito tempo, e havia também uma restrição de pessoas, né, para acompanhar tanto os velórios como os sepultamentos. E eu também lembro, Kate, da questão do lockdown, né, que é quando a situação, de fato, se agravou aqui no estado do Maranhão, no primeiro semestre do ano passado, e que foi necessário, né, decretar o lockdown exatamente como forma de combater essa pandemia. Claro que no segundo semestre, né, nós também chegamos a comemorar, no segundo semestre de 2020, nós chegamos a comemorar, né, o afrouxamento dessas medidas, até porque a gente via, né, que o lockdown principalmente surtiu efeito, então a gente via os números sendo reduzidos dia após dia, principalmente no segundo semestre do ano passado, e isso trouxe um certo alívio, uma certa tranquilidade, mas, claro, sempre pedindo, sempre orientando os nossos telespectadores a seguirem, né, todos os protocolos de segurança, todos os protocolos sanitários, a utilização da máscara, a evitar aglomerações, fazer a higienização das mãos permanentemente, exatamente para que a gente pudesse, né, vencer, superar de uma vez por todas essa pandemia provocada aí pela Covid-19. E agora nós estamos em um outro momento, né, onde a situação está bem crítica, né, não só aqui no nosso estado, mas em todo o Brasil. A gente observa a doença avançando, né, principalmente por conta dessas variantes. Então, tudo isso, agora, mais do que nunca, é preciso, né, seguir com todos esses cuidados, com todos esses protocolos sanitários. E, semanalmente, a gente continua acompanhando, né, as medidas anunciadas pelo governador. Ciro, eu ouvia você falando, nós profissionais, né, de imprensa, de comunicação, nós também precisamos, né, ao longo desse ano, a gente também aprendeu muita coisa, tivemos que aprender muito rápido, né, noticiar algo que todos os dias era muito sofrido, principalmente porque entre nós, né, entre a nossa equipe, muitos dos nossos colegas também sofreram muito, né, com todos esses efeitos da pandemia, quer seja fisicamente, quer seja economicamente, em todos os aspectos, né? E a gente lembra, inclusive, a coletiva, e foi o primeiro anúncio que o governador Flávio Dino fez, exatamente dizendo, né, expondo aí o primeiro caso. A gente tem até o trecho, né, exatamente desta coletiva. Vamos rodar agora, já eu volto com o Ciro. Às 21h50, a confirmação do primeiro caso, a confirmação científica em laboratório da ocorrência do novo coronavírus no Maranhão. Esse caso foi identificado, é uma pessoa que está sem sintomas graves, encontra-se em isolamento domiciliar, ele e a sua família. Temos também um outro caso fortemente suspeito, ainda não confirmado definitivamente, mas aí sim com sintomas. Ele se encontra nesse momento na UTI do Hospital Carlos Macieira desde o dia de ontem. Então nós estamos lidando concretamente com um caso com 100% de confirmação e um caso fortemente suspeito, o primeiro em isolamento domiciliar, ele e a sua família, e o segundo em tratamento no Hospital Carlos Macieira. Pois é, talvez você não lembre, né? Mas esse foi o primeiro anúncio, lá no dia 20 de março de 2020, quando o governador utilizou, né, o microfone, utilizou desta informação para que toda a imprensa local pudesse noticiar, então, o primeiro caso confirmado para a Covid-19. Então, todos nós tivemos que nos adaptar e aprender ao longo de um ano de pandemia. Hoje, o governador voltou a anunciar todas essas medidas, e inclusive com um pouco mais de medidas, né, já sendo expostas aí para os próximos dias, né, Ciro? É isso mesmo, viu, Kate? Além das medidas que nós anunciamos, né, no começo dessa edição, o governador Flávio Dino também anunciou a suspensão das cirurgias eletivas na rede privada. É importante a gente reforçar que essas cirurgias eletivas na rede pública de saúde, elas já estavam suspensas. E a partir da próxima segunda-feira, essas cirurgias eletivas na rede privada também
estarão suspensas. Isso se dá, Kate, principalmente por conta da escassez de insumos, que no caso são os medicamentos necessários exatamente para a realização de intubação dos pacientes, né? Principalmente no que se refere a sedativos. Então, exatamente para que se tenha um estoque necessário para atender pacientes que estão acometidos pela Covid-19, essa suspensão das cirurgias eletivas também na rede privada se faz necessária nesse momento. Outras medidas anunciadas pelo governador Flávio Dino, para que sejam colocadas em prática em São Luís, é a alteração no horário de funcionamento do setor da construção civil. Agora, né, esses profissionais eles estarão autorizados a trabalharem de 7 da manhã até as 4 horas da tarde. Outra modificação, outra mudança tem a ver com as academias e supermercados. Esses estabelecimentos eles seguem autorizados a funcionar, mas agora com uma restrição, com uma limitação de 50% na sua capacidade, ou seja, 50% da capacidade de academias e supermercados que poderão, né, estar disponíveis aí ao grande público, né, aos seus clientes. No caso dos supermercados, além dessa limitação de 50% na capacidade, só será permitido a entrada de uma pessoa por família. Voltamos com você, Kate. Obrigada, Ciro. Ciro Mineiro trazendo para a gente, portanto, as informações atualizadas da coletiva de imprensa que foi, então, dada pelo governador ainda há pouco, no começo da manhã. Ciro volta daqui a pouquinho, trazendo, portanto, outras informações, inclusive de vacinação, tá? Então, para que você entenda, né, mais uma semana de decreto, extensão desse decreto que deve agora seguir aí até a próxima semana. E aí, no final da próxima semana, 3 dias de paralisação de atividades não essenciais. É claro que é muita informação, né, gente? Muita informação. Mas o que precisa ficar na nossa cabeça, na nossa mente e descer para o nosso coração? É a intenção. E aí gerar consciência para que a gente tenha dias melhores, tá? Logo mais no nosso portal MA10, você já pode, inclusive, diante desse QR Code que vai aparecer na sua tela, são muitas as informações. Você pode ir lá no nosso portal MA10, acionando, ativando a câmera do seu celular, direcionando para esse QR Code que vai aparecer. Pronto, já está no ar. E aí sim, você pode ir lá, tem uma sessão especial falando sobre saúde. Tem inclusive aí uma ordem cronológica, mostrando lá de março de 2020 até hoje, o que já aconteceu, o avanço da pandemia, o início da vacinação, as medidas e estratégias e também esse novo decreto que estende agora, portanto, por mais uma semana. E aí você vai conferir lá na íntegra, tá bom? E a gente segue por aqui, são 12 horas e 27 minutos, falando sobre uma entrevista que foi dada pelo secretário municipal de saúde. Ele falou exatamente sobre a compra de respiradores para poder reforçar as estratégias nos hospitais aqui da capital, além, é claro, da preocupação com a entrega por parte dos fornecedores de oxigênio. Em relação aos leitos do município, nós, através da iniciativa do prefeito Eduardo Braide, nós conseguimos disponibilizar para a rede municipal de saúde 120 leitos, dos quais 30 leitos de UTI, 90 leitos de enfermaria clínica e aí incluídos os leitos de suporte avançado. E nós, dados de ontem, tínhamos uma taxa de ocupação desses leitos em torno de 70% dos leitos de UTI. Em relação aos respiradores, nós temos hoje uma quantidade satisfatória, temos ainda a vinda de aproximadamente 30 respiradores direto do Ministério da Saúde e ainda fizemos a compra de mais 19 que também estão para chegar. Isso tudo para que nós possamos deixar uma reserva técnica bem tranquila, até porque esses respiradores vindos do Ministério da Saúde, nós não estávamos contando com eles, né? Então a gente tem uma preocupação sim em relação ao aumento ainda mais exponencial do número de casos por conta dos insumos. O oxigênio é uma preocupação que nós temos até por conta do que se vê não só aqui no Maranhão, mas no Brasil afora, em relação à escassez do oxigênio. E por isso, inclusive, nós instituímos um gabinete de crise do oxigênio que conta, inclusive, com a participação do Ministério Público, para que nós possamos fazer a análise do oxigênio. Nós utilizamos uma calculadora científica que é
foi disponibilizada pela OPAS para que nós pudéssemos calcular a nossa capacidade máxima de oxigênio utilizadas em nossas unidades que tratam de Covid e até mesmo das não Covid, mas que também utilizam o oxigênio em suas UTIs. E de posse dessa ferramenta, nós colocamos isso ao conhecimento dos nossos fornecedores de oxigênio para que eles nos disponibilizem um plano de contingência e em reunião que já tivemos previamente com esses fornecedores, nos foi repassado que neste momento nós ainda temos uma quantidade suficiente, mas como lhe falava em off, a gente não sabe precisamente o quanto tempo que isso ainda vai durar. Então, se durar aí 4, 6 semanas, a gente tem uma relativa tranquilidade, mas se isso se postergar, aí realmente podemos ter complicações, a semelhança do que tem acontecido no resto do Brasil. Você está observando, né? São muitos os alertas, muitos alertas. A falta de equipamento público voltado à saúde, a falta de leito de enfermaria, a falta de leito de UTI, que é algo extremamente grave. Gente, acompanha no mesmo curso a falta dos insumos. Quando aumenta a demanda, aumenta a procura de uma série de utensílios, né? E aí é claro que o oxigênio, que nesse momento é algo extremamente importante nos hospitais, é uma grande preocupação. Ai, mas não tem hospital, não tem, gente, presta atenção, se não tem hospital, é óbvio, se a demanda aumenta, não tem a oferta do leito, não vai ter, gente. Vai ter, o problema, ele vai seguindo igual para todas as outras demandas. Vai faltando absolutamente tudo. E para chegar, demora. E o problema da demora é que as vidas não conseguem esperar, porque respirar é a cada fração de segundo. A gente não consegue ficar sem respirar. E o grande problema desse vírus é exatamente esse. São os sintomas severos. O que era um ano atrás não é mais o que significa hoje, nesta chamada segunda onda de Covid-19. A necessidade por leitos é cada vez maior e precoce. Se antes o paciente esperava, conseguia segurar em casa, não consegue mais agora. Chega no hospital e já tem que correr logo para internar. Cadê o leito? 100% de ocupação. São Luís, à beira de um colapso. Imperatriz já não tem mais leito. E os outros municípios estão caminhando também. 6 semanas foi um prognóstico colocado para muitas dificuldades. E o nosso papel é só se proteger. Um ano, minha gente, um ano que o Maranhão confirmava esse primeiro caso de Covid-19. De lá para cá, a gente vem convivendo com muitas situações, né? Muitas situações. Já tivemos lockdown na Grande Ilha, já tivemos a diminuição, né, de atividades. Tudo isso para conter o avanço, para que essa curva de casos pudesse então diminuir e, claro, voltar aí àquele status seguro. Tivemos muitos picos, né? O Ciro ainda há pouco falava que no segundo semestre do ano passado as medidas elas foram até aliviadas um pouco mais, né? Mas aí os casos voltaram. Uma crise sanitária, uma das maiores já instaladas em todo o mundo e com muitos efeitos, né? Quer seja na economia, mas principalmente nas vidas. E muitos profissionais que trabalham na linha de frente da Covid-19 tiveram que conviver de perto com esse risco, o medo e também a perda de muitos colegas ao longo de toda essa batalha. Um caos. O Brasil hoje é um caos. Nós estamos vivendo a maior crise sanitária e humanitária da nossa história. Foi a tarefa mais difícil da minha vida e vem sendo a tarefa mais difícil de minha vida. É a tarefa no sentido de evitar que pessoas morram. 20 de março de 2020, o dia em que o primeiro caso de coronavírus foi confirmado aqui no Maranhão. O perigo invisível trouxe mudanças que permanecem escancaradas, literalmente bem na nossa cara. A máscara traz proteção tanto para quem usa, quanto para quem passa perto. O uso ignorado por algumas autoridades e repetido por parte da população, segundo especialistas, permanece sendo uma das principais armas
nessa guerra que o mundo inteiro trava contra o vírus. Por isso eu reforço, por favor, vamos redobrar os cuidados, usem máscara, álcool em gel, evitem aglomerações e protejam os seus. Chegando a mais de 3 mil mortes por dia, o Brasil lidera o triste ranking internacional de óbitos diários pela Covid-19. O cenário pandêmico no Maranhão também é alarmante. Atualmente, 12.944 pacientes estão com o vírus ativo. É o maior número de infectados ao mesmo tempo aqui no estado, que já tem mais de 230 mil casos confirmados. Em contrapartida, o número de leitos oferecidos já foi muito maior. No ano passado, chegou a 752 clínicos e 240 de UTI. Agora são 493 e 139, respectivamente. Com a taxa de ocupação acima de 90%, o sistema de saúde beira o colapso. Se naquela primeira onda as pessoas tinham medo e ficavam mais em casa, nessa segunda onda as pessoas perderam o medo, né? E é uma contradição, porque o vírus agora é muito mais grave, a possibilidade, né, de fatalidade aumentou, e as pessoas, paradoxalmente, perderam o medo do vírus. A preocupação com a disseminação do vírus ficou mais grave após a confirmação da variante P1 na região metropolitana de São Luís. Oriunda de Manaus, segundo a Fiocruz, tem carga viral 10 vezes maior em relação à cepa original e é mais letal. Até quem tenta salvar vidas tem sido vítima da doença. Dos mais de 5.500 óbitos pela Covid-19 no estado, 75 foram de profissionais da saúde que estavam atuando na linha de frente de combate à pandemia quando foram infectados. O profissional que atua na rede pública, ele está dentro da área particular. Então, você vê aí o grau de exposição desse profissional. E com a adoção dessa jornada 12x36, então, está assim o caos mesmo. Então, psicologicamente e fisicamente, o nosso trabalhador da saúde está mesmo saturado. A esperança chega em vidros pequenos e tem sido aplicada em 2 etapas. São 2 doses que deixam as pessoas menos propensas à contaminação e diminuem o risco de morte. É através da vacinação que se espera vencer essa batalha. Foram cerca de 3 ou 2 dias de organização em relação a tudo. Estrutura, RH, material, para darmos início à vacinação. Tão logo que recebemos as vacinas. Recebemos as vacinas no dia 19 pela manhã e nesse mesmo dia à tarde já estávamos recebendo o público dos profissionais da saúde para receberem a tão esperada dose de esperança, que é a vacinação. O problema é que ela tem chegado a passos lentos, enquanto o vírus se espalha cada vez mais rápido. Infelizmente, a gente poderia ter aproveitado a pandemia para unir o país, num sentido só, de enfrentar a doença, de enfrentar o vírus. Isso que nos une nesse momento. E a gente, infelizmente, aproveitou essa oportunidade para travar uma guerra política que está levando todos os lados a fracassarem na guerra. A técnica de enfermagem Egli Martins foi a primeira pessoa no Maranhão a ser imunizada. Durante toda a pandemia, ela tem atuado incansavelmente em 2 hospitais da capital maranhense. 1 ano após o primeiro caso da doença, ela segue trabalhando. Entre tantos protocolos sanitários, observe, mesmo vacinada, ela usa 2 máscaras. O combate ao vírus não é obrigação só deles. Todos nós podemos e devemos ajudar. Continua se cuidando, fazendo a higienização das mãos, usando as máscaras, evitar isolamento e dar continuidade, né, nas precauções. Porque essa doença é grave, tá indo, muitas pessoas são muitas perdas. Muito bem, parabéns aí a Geice, ao Vanderlei, a nossa equipe de reportagens, trazendo, portanto, o registro de cenas que vão ficando na história,
parece que vão ficando para trás, né? A gente vai esquecendo a rotina, a gente vai esquecendo o que isso tem causado para tantas vidas, para tantas famílias, e só acorda, só desperta quando é dentro da nossa casa. Por que, gente? Por que a gente só dá importância quando está ali perto da gente, quando de alguma forma está fazendo mal? Parabéns a Geice, parabéns ao Vanderlei. Ainda há pouco mostramos também uma reportagem do Eduardo Bueno, junto com o Joel, e todas as nossas equipes imbuídas desta missão, todos os profissionais, de alertar. Alertar para que não chegue a conta na nossa casa, para que a gente desperte exatamente para o que está acontecendo. Porque a gente não vive em bolhas, cada um no seu mundinho fechado, muito pelo contrário. A gente está lutando com aquilo que a gente não consegue nem enxergar, nem perceber onde está. Bom, e a ponte metálica que liga Timon a Teresina está totalmente interditada por 3 dias. O tráfego no local foi suspenso hoje nos 2 sentidos que ligam os municípios. A medida segue até domingo, dia 21. E, claro, foi anunciada pela Prefeitura no sentido de conter o avanço da Covid em toda a região. A interdição foi anunciada pela Prefeitura de Timon, cidade localizada a 450 quilômetros de São Luís. A partir de hoje, a ponte João Luiz Ferreira, conhecida como Ponte Metálica, que liga a cidade maranhense, a capital do estado do Piauí, Teresina, está fechada. A interdição acontece por 3 dias para restringir a circulação de pessoas e evitar o avanço da pandemia de Covid-19. O tráfego de veículos nos 2 sentidos só será liberado na segunda-feira. De acordo com a Prefeitura, o número de casos de Covid-19 em Timon cresceu bastante e, por isso, a medida foi tomada. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, até quarta-feira, a cidade já havia registrado 5.640 casos do novo coronavírus. Por conta do avanço da pandemia, a Prefeitura também emitiu um decreto restringindo o funcionamento de atividades não essenciais até domingo. Bom, e o clima continua sendo esse, tá? Exatamente das atividades em fechamento para conter, né? Para que, de alguma forma, esses efeitos reflitam diretamente na diminuição de casos. 2 cidades separadas apenas por um rio. A circulação de pessoas entre Timon e Teresina é enorme e diária. Fugindo de um comércio fechado, muitos teresinenses cruzam as pontes em busca de serviços na vizinha cidade maranhense. Se aqui estava menos restritivo, da população de Teresina vindo para Timon. Então o risco da população não só de alguém vir contaminado de lá para cá, mas também de se contaminar em Timon e levar o vírus para Teresina daqui de Timon e sabotar todos os esforços das autoridades de Teresina. A partir das 9 horas da noite desta quarta-feira, 17 de março, até a meia-noite do dia 21, ou seja, próxima segunda-feira, está suspenso o funcionamento de bares, restaurantes e depósitos de bebidas, por exemplo. É permitido abrir apenas supermercados, distribuidoras, bancos e lotéricas. A cidade de Timon registra mais de 13.500 casos de Covid-19, onde 226 pessoas acabaram perdendo a vida para a doença. Não muito diferente de Teresina, o sistema de saúde do município está próximo de entrar em um colapso. Dos 20 leitos de UTI, 19 já estão ocupados. O número de atendimentos nessa primeira quinzena de março já supera todo o registrado no mês de fevereiro. A prefeitura teme pelo pior. É uma realidade essa possibilidade de um colapso, por isso que a gente precisa da ajuda total da população em tomar todos os meios sanitários, atender os decretos, usar máscara, o álcool em gel, evitar as aglomerações. Até este momento, 5.467 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Timon. 1.724 já receberam as 2 doses. Mesmo assim, é preciso ter consciência que apenas a vacina, que segue em passos curtos, não é suficiente para barrar a transmissibilidade do novo coronavírus.
Bom, gente, distante cerca de 1 hora, mais ou menos, o município de Caxias é uma das cidades que compreende esse entorno da região e tem sofrido bastante com o volume de internações. É aquilo que bem disse o repórter, né? Muitas vezes a gente sabota as ações, os efeitos, e aí isso é terrível. Como é que você consegue fazer um negócio desse, né? E vai para dentro de casa. Vou aqui ao vivo com a repórter Franciane Araújo para saber sobre esse sentimento. Franciane, um ano de pandemia, a gente abriu o programa de hoje, tem falado de forma exaustiva sobre isso. Ao longo de um ano, todas as nossas equipes, Caxias não é diferente. Agora a gente está vendo aí medidas muito mais restritivas em localidades próximas e Caxias segue aí também acumulando apenas o número de pessoas, infelizmente, casos confirmados e principalmente pessoas que vêm a óbito exatamente pelos efeitos severos da Covid-19, né? É isso mesmo, viu, Kate? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. É uma medida que acontece lá em Timon, juntamente com Teresina, mas acaba contribuindo aqui para Caxias também, como você bem falou de Caxias. Até lá é basicamente 1 hora, é muito próximo, né? E o tráfego dessas pessoas, a circulação de pessoas, o trânsito de veículos daqui de Caxias até Timon é constante, era constante, né? Então, essa medida vai contribuir com certeza, inclusive em fevereiro deste ano, dia 27 e 28, a ponte metálica, né, José Luiz Ferreira, havia sido interditada e novamente essa medida foi adotada. Então, surtiu efeito, que bom. E a gente fica na torcida para que novamente surta efeito, que possa contribuir de fato, que possa controlar esse avanço da pandemia. Como você bem falou aqui em Caxias, assim como em Timon, a gente observa essa ocupação máxima dos leitos, uma situação bastante triste. E o sentimento, Kate, hoje é de medo, porque a cada dia esse avanço da pandemia vem acontecendo, viu? A gente já consegue perceber um fluxo diminuído, pelo menos, de pessoas? Sim, Kate, com certeza. Esse trânsito, essa circulação, ela vem caindo bastante. De acordo com o que a gente vem noticiando desses aumentos, essa consciência vem acontecendo, a passos lentos, mas vem acontecendo, né? Esse trânsito Caxias-Teresina, Caxias-Timon-Teresina vem diminuindo. As pessoas que ainda vão até as cidades em busca desse sistema de saúde privado, né? Porque já que Teresina é a capital piauiense, a gente já consegue observar esse sistema de saúde mais avançado. Então, aquele trânsito das pessoas que em busca de lazer, em busca de fazer compras, algo do tipo, visitas, né, já caiu bastante, até mesmo por conta dessas medidas restritivas. Agora, Franciane, 1 ano de pandemia, né? A gente, infelizmente, tem um acumulado de casos. Hoje, Caxias está batendo aí essa marca de 1 ano, com quantos casos confirmados para a doença? Olha, Kate, 1 ano de pandemia já são 7.527 confirmados. Hoje, Caxias totaliza 161 óbitos e pela primeira vez a gente fala em 77 internações. No final de semana, na segunda-feira, eu havia falado que o final de semana tinha ocorrido uma ocupação máxima dos leitos, né? Havia uma fila de espera pela primeira vez aqui em Caxias. Lá a gente falava em basicamente 66 internações. Hoje a gente encerra a semana, sexta-feira, com 77 internações. A situação a cada dia ela vem se agravando e é muito preocupante. E a gente vai seguir por aqui acompanhando, tem decreto, né, do governador do estado que estende aí por mais 1 semana. Na segunda-feira a gente volta a falar, a retomar esse assunto e eu espero sinceramente que a gente tenha na prática números diminuídos e uma esperança muito mais aguçada para todas as regiões desse nosso estado. Obrigada, viu, Franciane? Se cuida aí da família, claro, também dos nossos profissionais, que a gente possa ter, se Deus quiser, novas notícias boas, né, nos próximos dias. Obrigada, tá, Franciane? Um bom fim de semana também aí para as pessoas, para a equipe, para a nossa equipe em Caxias. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o pessoal de Imperatriz também. Vou para um rápido intervalo, porque depois do intervalo a gente fala sobre a retomada da vacinação para um novo grupo de idosos, 73 e 74 anos. A 1 minuto eu estou de volta.
De volta com o nosso Hora D, são 12 horas e 52 minutos. Vambora, participando no 91968622. Daqui a pouquinho, olha, vou estampar aqui o nosso quadro da esperança. Vai ser aqui, aquele mosaico, gente. A sua imagem, a sua foto, destacando que é possível, né? Graças a Deus. A gente conhece alguém que se recuperou? Manda foto. Manda que eu vou colocar aqui. Se Deus quiser, a gente vai ter dias melhores, né? Dias melhores, certamente eles estão por vir. 12 horas e 53 minutos, falando em dias melhores, pelo menos soluções imediatas eu já trago para você agora, para que você possa aí resolver problema de bolso, né? Que é outra coisa séria na vida da gente. Tô falando, meu povo, daqueles boletos que não param de chegar nunca na nossa vida. Todo mês eles estão por lá, só que o dinheiro fica curto e a gente não tem como pagar. Calma. O problema já está quase resolvido, só basta você prestar atenção, porque não pode se desesperar, tá? A solução, ela está dependendo aí só de você. Você pode fazer, inclusive, a escolha agora, e uma escolha certa. Pode pegar o telefone e ligar para a gente no DDD 98, no 986047511. Mas tem que ser agora, tá? Pode esperar muito não. É a Gold Cred, oferecendo para você crédito de maneira muito fácil e muito rápida, sem aquela burocracia, sem chatice. São aqueles empréstimos, gente, com taxa justa para que a gente possa pagar, cabendo no nosso bolso, sem confusão para que a gente fique mais endividado. Você quer um exemplo, né? Vou te falar. Você pode pegar R$500 e pagar aí pelo menos uma prestação de R$550. Mas se a dívida for maior e você tiver uma necessidade muito mais ampliada, que eu sei que a gente tem, né? Cada mês aí vai aparecendo uma coisa ou outra ali. Você pode pegar, por exemplo, R$5.000 e pode dividir em 12 vezes e pagar R$575. É isso mesmo. 12 de R$575 e é no cartão de crédito, tá? Quanto maior o valor, a taxa fica menor. Esse é o raciocínio. E claro que se a sua necessidade for outra de valores, também a empresa empresta qualquer valor. É dinheiro na hora, gente. Preocupação zero, dinheiro na hora. Isso é só na Gold Cred. E aí você recebe, claro, o seu dinheiro ali, ó. Naquele momento pediu, já chegou. E pode parcelar em 12 vezes no seu cartão. E onde é, hein? Me fala, me conta onde é que você vai conseguir uma agilidade assim? Canto nenhum. Nem procura que você não vai encontrar. Então não perde tempo não, vai direto na Gold Cred. O telefone é esse, DDD 98 98604 7511. E também pode ganhar um dinheirinho no final do mês, sendo o seu parceiro autônomo, ganhando inclusive excelentes comissões. É a Gold Cred cuidando de você. 12 horas e 55 minutos. Alô pro pessoal que está em Arari. Alô, Arari. Um beijo. Toda vez eu tenho que parar para poder falar e não confundir. Bacabeira também, muito obrigada pelo carinho de todo mundo. Já já eu vou destacar aqui essa turma. Rosário tá no corredor ali para os Lençóis Maranhenses, né? Muito obrigada. Barreirinhas tá assim, ó, no peito. Qualquer hora dessa a gente vai por aí. Esse negócio passar, tá? E vocês se aquietem por aí também. Eu tô sabendo aí de umas coisas e eu não quero esse pessoal se movimentando desse tanto, não. Se aquieta, gente. Pelo amor de Deus, se aquieta em casa, tá? 12 horas e 56 minutos, a gente vai seguir por aqui falando sobre a pandemia, um ano de pandemia em todo o Maranhão. Falamos da nossa capital, fomos para Caxias ainda há pouco e agora, claro, a gente destaca a região tocantina, região importante que alcança aí 100% de ocupação de leitos. E lógico, saber por lá também sobre toda esta movimentação, mas tem, graças a Deus, informações de esperança. Afinal de contas, essa semana, por lá, a Câmara aprovou a compra, né, de vacinas por parte do consórcio estabelecido da região tocantina. O Emerson Pinto já está com a gente aqui ao vivo, vai conversar exatamente sobre esses números da pandemia. Um ano de pandemia e, infelizmente, a gente não tem o que comemorar ainda, mas tem esperança, né, Emerson? Exatamente, Kate, boa tarde. A esperança continua, a esperança principalmente em relação a esse processo de vacina seja acelerado. Você falava agora há pouco em relação ao consórcio de vacinas, conversamos sobre isso aqui ontem com o próprio prefeito, Assis Ramos, o Imperatriz está aí, como ele disse agora, já dentro desse processo, aguardar prazos, aguardar outras situações que tem, até ser decidido quando a Imperatriz começa a comprar essas vacinas. Não só a Imperatriz, mas os municípios aqui também da região, que fazem parte
da associação dos municípios aqui da nossa região e essa associação agora dentro da Frente Nacional dos Prefeitos, que é justamente esse consórcio que vai possibilitar essa compra de vacinas em maior quantidade. Muito bem, um ano de pandemia hoje, exatamente, Emerson. O que a gente tem de acumulado, infelizmente, dos números que representam as vidas, representam pessoas, e a gente não pode perder isso em meio a toda essa rotina de todos os dias divulgar, né, estas estatísticas. Hoje, Imperatriz alcança números nada positivos, inclusive com ocupação máxima de leitos, né? Isso, na rede estadual, 100% de ocupação, não tem UTI disponível para paciente com Covid-19 na rede estadual, segundo o último boletim divulgado na noite de ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Na rede municipal, existem 4 leitos de UTIs ainda disponíveis e os 2 hospitais particulares com UTI para pacientes com Covid-19, apenas um deles tem uma UTI disponível, isso segundo os dados do último boletim. Ao longo de um ano de pandemia, aqui em Imperatriz, foram confirmados 12.109 casos. Desse total, 10.992 pessoas foram recuperadas. Infelizmente, perdemos 567 pessoas. Foram 567 mortes em decorrência da Covid-19 ao longo desse ano, aqui na cidade de Imperatriz, né? Tem a questão das vacinas que a gente aguarda chegar. O último boletim divulgado ontem pelo governo do estado do Maranhão apontou 67 novos casos da Covid-19 confirmados. Ontem a gente mostrava aqui a preocupação com o boletim de quarta-feira, que foi divulgado na quarta noite. Ontem a gente comentou aqui com 166 novos casos. O boletim de ontem para hoje aponta 67 novos casos da doença aqui na nossa cidade. Emerson, a gente segue aqui a mesma orientação, né? A mesma indicação. Ao longo de um ano atrás, a gente vem criteriosamente cumprindo, que é de informar. Obrigada pela participação, Emerson, se cuida, né? Estenda isso a todos os nossos colegas aí da região Tocantina e na segunda-feira a gente volta a se encontrar aqui na atualização destas informações que são diárias. Portanto, mais uma vez, Emerson ao vivo de Imperatriz com a gente, numa rotina, gente, que não é nada fácil, não. Informar, trazer toda esta carga diariamente não é uma tarefa fácil. E como eu disse ainda há pouco, todos os dias tentar de alguma forma se reinventar, né? Tentar levar essa informação para que ela cause menos sofrimento, mas que ao mesmo tempo ela crie consciência. Nossa, é uma atividade muito complicada de ser feita todos os dias e a gente tem tentado dia a dia buscar essa receita, buscar essa medida, esse peso, para que não fique pesado para todo mundo. Bom, e a gente volta agora com o Ciro Mineiro, porque São Luís retomou a vacinação para um novo grupo prioritário de idosos. E agora passa, portanto, a mais uma faixa etária. O Ciro volta comigo ao vivo para estabelecer, portanto, esta nova faixa etária, Ciro. É isso mesmo, viu, Kate? Olha só, o prefeito Eduardo Braide anunciou por meio das redes sociais, né, ontem, quinta-feira, que a imunização dos idosos de 73 e 74 anos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, esse planejamento, essa vacinação seria retomada hoje, sexta-feira. Então, hoje estão sendo vacinados os idosos de 74 anos nascidos entre janeiro e julho. No sábado, amanhã, será a vez dos idosos de 74 anos nascidos entre julho e dezembro. Na próxima segunda-feira... Muito bem, a gente teve um probleminha técnico, já já o Ciro volta com a gente. O Ciro que estava informando da nova faixa etária de vacinação. Idosos entre 73 e 74 anos, portanto, hoje, amanhã e na segunda-feira vão tomar, portanto, mais uma dose de vacina. Lembrando que tem que estar cadastrado lá na plataforma Vacina São Luís, tá bom? Outras informações você também pode sempre obter lá no nosso portal MA10, apontando a sua câmera do celular aí para o nosso QR Code que vai aparecer. Aí você sempre vai ficar muito bem informado, tá? Daqui a pouquinho o Ciro volta, então, trazendo, portanto, o restinho dessa informação, mas antecipando o público de idosos entre 73 e
74 anos, retomada de vacinação aqui na capital. Bom, gente, e hoje, sexta-feira, vai ser encerrado o sistema de testagem rápida para a Covid-19 que estava funcionando no Parque do Rangedor, aqui na capital. Em funcionamento desde o dia 20 de janeiro, o serviço já realizou cerca de 30 mil atendimentos. Seu Luiz foi um dos primeiros a chegar ao Parque do Rangedor. O aposentado foi com a esposa. Ambos realizaram o teste. Bom saber, para saber como é que está a saúde. E vocês permanecem seguindo as recomendações também, uso de máscara? Com certeza. Uso de máscara e ficando em casa. Logo que os portões do parque foram abertos, filas começaram a se formar no local. Muita gente que foi aproveitar o último dia de testagem no Parque do Rangedor. Doença dessa daí a gente não sabe nem o que acreditar, né? Então a gente tem tanta confiança que eles são as pessoas certas para acolher a gente nesse momento. O seu Domingos aproveitou para, além do teste, praticar uma atividade física logo cedo. Veio de bicicleta ao drive, pedalando desde Afialho, bairro em que mora. Claro, seguindo o protocolo. É o último dia, né? Então a gente tem que aproveitar esse último dia para ver como é que está a situação da gente, né? Você não tem carro também? Não, não tenho. Mas veio de bicicleta. Sim, sim. É bom também que foi praticando uma atividade física, Pois né? é, aproveitar logo as duas coisas e fazer atividade física também. Desde o dia 20 de janeiro, esse serviço disponibilizado à população aqui no Parque do Rangedor, mais de 30 mil testes foram realizados. O governo do estado agora, a orientação é focar para que essa testagem ela aconteça dentro das nossas portas de entrada, que já acontece, né? Então a população não fica sem a testagem. Se alguém tiver com sintoma, vai para uma porta de entrada nossa e lá, de acordo com o diagnóstico clínico, vai ser testado. A dona Maria do Rosário vibrou com o resultado do teste negativo. Bem de saúde, aguarda ansiosa agora pela vacina. O meu teste que eu vim fazer hoje, muito apreensiva, e deu negativo. Né? E eu nunca teve contato com o vírus? Nunca, e nunca editei, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, muito bonitinha, gente. Quero até registrar aqui, deixa ela aqui, um beijo para os nossos idosos, mas tem que ficar em casa, viu? Essa história de eu vou ali rapidinho na casa da minha filha, eu vou ali rapidinho na casa do meu filho, não, eu vou ali só pegar um café, né? Não tem essa história? Nada desse negócio, não. Pode ficar dentro de casa, pega o telefone, faz uma chamadinha de vídeo, né? Não, espera, fica quieto. Vai passar, aí bate perna de novo. Graças a Deus nunca teve, né? E tem que continuar seguindo aí sem ter realmente, né? Se preservando. E também quem ajuda são os filhos, quem está em casa. Afinal de contas, a gente ama tanto, né? Um beijo para os nossos idosos. Tem tantos que estão aí agora assim, ó. Bem aqui, tá o prato e a colher, né? Tá aqui, tá assistindo Kate. É coisa gostosa, meu Deus. Vontade de dar um beijo em cada um de vocês. Obrigada pelo carinho, viu? E a gente recebe aqui todos os dias essa imagem e esse carinho. Muito obrigada aí a todos os nossos idosos. Bom, vamos falar agora, gente, sobre um outro assunto, solidariedade. A gente fala, claro, mostra tantas histórias, vem fazendo isso ao longo de um ano, mas tem um grupo que se uniu com o objetivo de tentar ajudar a amenizar, pelo menos, esses impactos econômicos causados exatamente pela pandemia na vida de tantas famílias maranhenses. De um lado, tem milhares de famílias vulneráveis em razão da pandemia. Do outro, voluntários, centenas deles, que somaram esforços para alcançar vidas e levar um pouco de conforto em meio a tantos problemas. O movimento União MA faz parte do União BR, que já alcançou milhares de pessoas Brasil afora. No país, o movimento começou em março e já reúne 3 mil voluntários. Está em 20 estados e 5 regiões. O Maranhão aderiu em abril e já distribuiu cestas e outros materiais de prevenção contra a Covid-19 e de higiene, por exemplo. A gente faz essa solução emergencial, foi através de cestas básicas, primeiramente, depois nós conseguimos fazer doações de máscara e as famílias elas foram todas mapeadas. A gente atuou principalmente, primeiro, foi nas áreas de palafitas, onde as pessoas estavam sofrendo de imediato os impactos da pandemia. Então lá foi a nossa primeira área de atuação e após isso a gente foi atuando em várias outras comunidades por São Luís inteira. De lá para cá, o movimento União MA já distribuiu mais de 80 toneladas de alimentos e já arrecadou mais de R$400 mil, que possibilitou a ajuda a 41 mil pessoas. Esse momento é um momento também de reconhecimento
tanto do movimento quanto para os grupos que fazem parte desse movimento, né? Eu gostaria até de citar alguns, porque estão desde o começo integrados e sempre ajudando na logística de entrega, na logística de mapeamento, como o Grupo MAGE, o CIT, o Voluntários do Bem, o Empoderar-se, o Amor de Maria, então, como vários outros, mas esses grupos, eles estão sempre, bem como o Evangelize também, eles estão sempre com a gente, desenvolvendo esse trabalho de mapeamento, de entrega, e cada um deles tem, em média, 100 voluntários. Nesta escola de música é o ponto, tanto para aqueles que desejam trazer a cesta básica, que vai chegar na casa de alguém, quanto também para quem vai receber. Mas se você quiser fazer a doação, tem outra forma, através da internet. A vaquinha da vez é para ajudar quase 300 pessoas que atuam no meio artístico e foram muito afetadas na pandemia. Nessa campanha, a gente tem um link na bio do Instagram e a pessoa que está precisando, que é da área da música, ela vai lá no formulário, preenche alguns dados básicos e aí a gente já tem esses dados. E a gente entra em contato com eles e pede para vir aqui, né, receber a cesta. Excelente iniciativa, né, gente? Maravilhoso. É aquela história, a gente não tem, ninguém tem tão pouco que não possa dar pelo menos a atenção, né? Às vezes a gente está em casa, reclama tanto, meu Deus. Ah, mamãe, eu tô para morrer de fome. Tá cheio de biscoito, de água e sal em casa. O menino tá dizendo que tá morrendo de fome. Não sei se acontece na sua casa, na minha acontece. Vai comer um biscoito de água e sal. Ah, mas eu tô com fome. Parece que isso não resolve, né? Então vai tomar uma água gelada. A água gelada resolve a passar a fome, a esquecer um pouquinho a fome, né? As minhas detestam quando eu digo isso. Mas é verdade, tomar uma água. Mas e quem não tem absolutamente nada? Aí a gente não pode? Pode, gente. A gente pode fazer um esforcinho para dividir, nem que seja, pega aqui um pedaço desse biscoito aqui, eu fico com outro. Solidariedade. Nesse tempo de pandemia tem tanta gente passando fome. E parabéns pela iniciativa. Você pode, inclusive, rever esta reportagem logo mais no nosso canal no YouTube. Basta colocar TV Difusora, você pode encontrar e ajudar também, né? Em momentos como esse, tudo é sempre muito bem-vindo. Bom, são 13h09. Antes de ir para o intervalo, vou atualizar para você mais um dia da rotina da pandemia em todo o Maranhão. O total de pessoas infectadas pela Covid-19 desde o início da pandemia no Maranhão chegou a 231.874, conforme boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Ainda segundo a SES, 213.158 pacientes estão recuperados, 11.501 estão em isolamento domiciliar, 1.011 em leitos de enfermaria e 601 internados em UTIs. E o número de mortes causadas pelo novo coronavírus chegou a 5.603. Novos óbitos foram registrados em Anajatuba, Alto Alegre do Maranhão, Alto Alegre do Pindaré, Estreito, Governador Edson Lobão, Governador Newton Belo, Itapecuru-Mirim, João Lisboa, Passo do Lumiar, Pio XII, Porto Franco, Pirapemas, Santa Luzia, Passagem Franca, São José de Ribamar, Timon, Zedoca, Açailândia, São Luís e Imperatriz. 10 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. Os demais aconteceram em dias ou semanas anteriores e aguardavam o resultado do exame laboratorial para a Covid-19. Está aí o repórter Arthur Oliveira atualizando mais um dia de pandemia aqui na nossa capital, em todo o nosso estado e também em tantos municípios aqui que já registram casos diariamente. Agora a gente acompanha também nosso vacinômetro. É a esperança, né, que já começou. Claro que passos lentos, né? A gente quer aumentar esse passo, se Deus quiser, nos próximos dias isso vai acontecer também. Mas, por enquanto, o que nós temos é exatamente 340.868 doses. 340.868 doses aplicadas em todo o Maranhão, na capital, batendo a marca de 82.478 doses. Está aqui o panorama da vacinação contra a Covid-19 em todo o Maranhão, números que são atualizados também pela Secretaria de Estado da Saúde e também a Secretaria Municipal, portanto, tá aí. A gente vai sim ver aqui, ó, nessa tela, números triplicados. Vamos sim.
nos próximos dias. Enquanto isso, a gente segue se cuidando, tá? Eu vou para o intervalo rapidinho, você já sabe, na volta a gente continua com o nosso Hora D, trazendo novidades também e principalmente a sua imagem. Já mandou pra gente? Não que estou escolhendo, não escolhe muito não. Manda logo aí essa foto. No finalzinho do programa a gente vai destacar aqui o nosso mosaico da esperança, tá? Pessoas recuperadas e que ainda hoje estão lutando, mas com muito mais esperança. Sai daí não que eu tô voltando. De volta, 13 horas e 16 minutos. E aí, já tá comendo? Já tá almoçando? Já fez um lanchinho? Por favor, já tomou uma água gelada, porque eu tô com fome. Mas não é psicológico não, é de verdade. Sobe esse som, menino. Somos dois lados da mesma história, que juntos nós escrevemos. Vambora, gente, diversão, animação, eu sei, não é muito fácil não, né? Mas tem que ter esperança. Afinal de contas, a gente precisa tocar os dias, né? Precisa planejar a vida e por falar em planejamento da vida, fim de semana, gente, é bom demais, não é não? Você descansa, curte a família, graças a Deus, mas também aproveita as ofertas que são incríveis do super final de semana da Liliane. Eita, coisa boa! Fim de semana combina com Liliane, isso mesmo. E você tem que conferir, viu, gente? Promoção muito bacana. Tá na Liliane, tem ofertas muito especiais e é só pra você. Você tem que conferir essa que eu separei assim, toda especial. Eita, pra mulherada, pra dona de casa, pro dono de casa, pra quem gosta da casa arrumadinha, pra quem sabe que o aconchego do lar muitas vezes tá ali, ó, na cozinha, fazendo a comida. Fogão, tô falando de fogão, pra fazer a comida de todo mundo. Fogão na sua tela, tá? É o fogão de marca Atlas. 4 bocas, com mesa de vidro, por apenas R$ 699. E tem mais, lavadora também, porque no fim de semana a gente quer ficar um pouco mais com a família e tem que poupar tempo. Como? Vambora, se organiza. Lavadora aí, olha, gente, Colormark. Tá na sua tela também, lava 10 quilos, semiautomática, com eixo de aço inox e tem 5 funções programadas por apenas R$ 449. E aí, você gostou? Gostou, que eu tenho certeza? Lá na Liliane, viu? Tem muito mais produtos para você de qualidade, com um precinho que é assim, daquele precinho que a gente se planeja e pode pagar. Muito especiais e só para você. É a Liliane fazendo parte da nossa vida. Vambora, 13 horas e 16 minutos. 16 não, Kate, 18. Vambora, porque, gente, o dia também começou com chuva. Aliás, a semana foi de sufoco também. Começou com muita chuva e hoje pela manhã também mais chuva. Vou voltar a conversar com o Ciro Mineiro, chamá-lo mais uma vez para a gente concluir o dia de trabalho. Ciro, chuva, né? Mas graças a Deus você tá bem sequinho, né? Por aí parece que deu uma cessada a chuva. É isso mesmo, viu, Kate? A gente está aqui exatamente na beira-mar, nesse ponto turístico aqui, né, que se transformou, que é a Refesa. Né? Nós estamos aqui debaixo de uma cobertura, então a gente está protegido aqui. Caso chova, a qualquer momento a gente está aqui protegido. Mas é importante a gente lembrar, Kate, como você bem disse, hoje, né, sexta-feira, amanheceu o tempo chuvoso, né? Mas agora eu vou pedir para que o nosso repórter cinematográfico, Antônio César, mostre para a gente, né? O tempo segue nublado, a chuva deu uma cessada nesse momento, mas o tempo segue nublado, viu? E a previsão do tempo para hoje, Kate, confirma exatamente isso. Durante todo o dia, o tempo permanecerá nublado com pancadas de chuva. A mínima para hoje é de 23 graus e a máxima aqui na capital maranhense de 30 graus. A previsão para o sábado aqui em São Luís é o sol e aumento de nuvens. O sol pode até aparecer, mas haverá também um aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista para amanhã, sábado, é de 25 graus e a máxima de 29 graus. Agora, no domingo, Kate,
o sol pode aparecer com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora do dia de domingo. A mínima prevista para o domingo é de 24 graus e a máxima prevista de 30 graus. Como a gente tem observado, Kate, no decorrer de toda essa semana, as chuvas se intensificaram aqui na capital maranhense. Nós tivemos quase que durante toda a semana o tempo nublado, né? E esse tempo nublado, com a possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do dia, deve se estender para o fim de semana. Então, nada melhor do que a pessoa se proteger dentro de casa, ficar resguardado, né, Kate? Seguindo, claro, aí todos os protocolos sanitários, assistindo um bom filme enquanto a chuva cai lá fora. Eu volto com você aí no estúdio, Kate. Exatamente, Ciro, enquanto cai a chuva lá fora, a pessoa em casa protegida e aí assistindo aqui toda a programação da nossa TV Difusora. Ciro, obrigada pela informação, te cuida, bom fim de semana, segunda-feira de volta aqui mais uma vez para a gente começar a semana e, se Deus quiser, com boas notícias. Mas olha, a gente continua, viu? Seguem as obras aí de recuperação daquele buraco que a gente mostrou aqui, que se transformou numa verdadeira cratera lá na Avenida Jerônimo de Albuquerque, aqui na capital. Mesmo com o apoio dos agentes de trânsito, o congestionamento foi grande no fim da tarde desta quinta-feira, neste ponto da Avenida Jerônimo de Albuquerque. É que por conta da recuperação da via, após um buraco se abrir no asfalto, uma das faixas no sentido Vinhais elevado da Coama teve de ser interditada. O problema teria sido provocado por uma falha na tubulação de esgoto. O material ele estava escariando, ele estava saindo da plataforma do asfalto. A gente conseguiu identificar que houve um problema da tubulação de esgoto da Caema que fazia com que esse material ele escorresse, tá? Ele saísse do local. A avenida é uma das mais movimentadas de São Luís. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes orienta que a população evite passar pelo local durante o período de intervenção. Pedimos apenas à população que evite circular por esse trecho, que é muito demandado, busque vias alternativas, que elas poderão possibilitar, assim, que o transporte se desloque com mais velocidade para o terminal, que é o desejo de toda a população. Muito bem, reforçando que a expectativa é que a obra seja finalizada até amanhã e aí com essas chuvas tomara que de fato sejam, tá? E logicamente que redobrando muito mais a atenção, reiterando esta mesma indicação que se puder evitar esse trecho, faça isso para não ter problemas, tá? Vou para o intervalo rapidinho, já volto, não sai daí. De volta com o nosso Hora D, agora para falar sobre o novo auxílio emergencial que será limitado a uma pessoa por família, pago em 4 parcelas mensais a partir de abril até julho, tá, deste ano. As regras estão definidas em emenda provisória assinada ontem pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. No ano passado, o auxílio era limitado a 2 pessoas por família e o governo pagou 5 parcelas no valor de R$ 600 e 4 parcelas no valor de R$ 300, com cotas em dobro para as mulheres consideradas chefes de família. Bom, e agora a gente fala sobre futebol, claro, Copa do Nordeste. E a gente já confere os jogos da 4ª rodada da Copa do Nordeste. A bola volta a rolar amanhã pela Copa do Nordeste. A TV Difusora transmite direto da capital cearense o clássico dos líderes, Fortaleza e Ceará. O jogo será na Arena Castelão, 4 da tarde. No mesmo horário, em Teresina, tem clássico piauiense entre 4 de julho e Altos do Piauí. E em Salvador, o Bahia recebe a equipe do Sport Recife. 6h15, o Confiança tem pela frente a equipe do Salgueiro de Pernambuco. O nosso representante maranhense na competição, o Sampaio, recebe no Castelão o Vitória da Bahia, com a missão de vencer pela primeira vez na competição. Domingo, mais 2 jogos completam a 4ª rodada. O 13 da Paraíba pega o ABC de Natal às 18 horas. E 8 da noite, o CRB enfrenta o Botafogo.
Muito bem, 91968622, tá já chegando a hora que a gente vai estampar aqui na tela a sua foto, tá? Gardilene Santos, lindona, um beijo pra você, obrigada pelo carinho de todos os dias. Pessoal que tá nas redes sociais também, Inajara, Ulisses, Natalino, Orécio, que tá lá no interior do estado, a Jasmina Cordeiro também tá comigo. Alô, Ivonete, o pessoal do Coroado e do Coroadinho também, um beijo pra todo mundo. Fernando Santos também tá aqui com a gente. Não perde o programa um só dia. Obrigada. Alô, a Karine Aguiar também, o André e o Cláudio, que estão no interior, em Mirinzal. Beijo para vocês, viu, meninos? Obrigada. Ao Jorlan também, beijo para você. Jefferson Costa, Claudinha Caroline, Amara Napoleão, Luiz Manuel Rego, Eliane Mendes, meu amor, um beijo para você, uma das pessoas mais queridas aqui, o Márcio Madeira, Maria Iolanda, a Yasmin Guterres, Adrielma Santos, Edna Correia, um beijo, Bernardo, William Dalton, e Laércio Salles, beijo pra você. Alô, Rogerinho, beijo pra você também. O Rodrigo também tá com a gente aqui no Facebook. Denis Monteiro, beijo, viu, gente? Muito obrigado, pessoal, nas redes sociais, lá no Instagram e também no Facebook. Muito obrigada por esse carinho, tá? Na telona, no 91968622, tem recado também. Kate, manda coração de bola pra mim, pros meus pais? Agora, Meire. E todo mundo se divertindo aí, né? Trabalhado no Rio. Beijo pra vocês, gente. Obrigada também, tá? Me chamo Josi, da Luiz Fernando, Passo do Lumiar. Mostra a foto aí. Tô esperando pra ver na TV. Cadê? Pronto, já não tá mais esperando. Um beijo, viu, princesa? Obrigada também ao Passo do Lumiar. Ei, Kate, aqui é Gislaine. Mostra a minha foto? Claro. Gi, um beijo pra você. Também trabalhada aí na pose, né? Um beijo, lindona. Pode passar, minha gente. Kate, boa tarde, mostra a foto da minha irmãzinha. Ivanilce, Santa Rosa, em Axixá. Tá aí, meu povo, tá aparecendo do interior. E essa língua gostosa. Beijo pra você, princesa. Boa tarde, somos de Chapadinha, Maria Cecília de Chapadinha. Eu te vi ontem aqui nessa tela. Um beijo pra você. Boa tarde, eu sou de São Bento. Cadê meu beijo? Beijo pro meu irmão, cadê? Esse que irmão é? É esse que é o irmão? Que irmão lindo. Um beijo pra você, bebê. Lindo também. Oi, eu sou Arthur, manda alô pra mim, tô de olho. Tô vendo que tu tá de olho, até combinando comigo de verde, né? Beijo, Arthur, obrigada. Oi, meu nome é Manuela, eu sou de Axixá, o pessoal de Axixá de novo, tá em peso. Cadê a Manu? Manu, obrigada pelo carinho. Mais uma vez, reforçar aqui nosso carinho pelo interior do Maranhão. Obrigada, viu? Muito obrigada. Oi, linda, por favor, manda beijo pra minha família, bairro Janaína. Amo o programa. Beijo pra você, meu amor. Pra família toda. Muito obrigada, pessoal que tá na Janaína, tá? Cadê? Tem mais? Vambora, rapidinho. Boa tarde, Kate. Um coração de bola. Sou Zeca aqui na Cidade Olímpica. Não perca o programa. Cadê Maria José? Eita, lindona, um beijo pra você. Gente, tenho que ir embora. Logo mais, Jornal da Difusora. Um ano de pandemia, o que a gente queria é exatamente isso, trazer esperança. Com vocês, os números da esperança. Tchau, Maranhão!